Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas sociais do Congresso e os desafios da educação. Eu converso com o Felipe Rigoni, que é deputado federal pelo PSB do Espírito Santo, coordenador de responsabilidade fiscal da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica e coordenador da comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do MEC. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Deputado, vamos começar falando sobre o Renda Brasil. O senhor que cuida aí da comissão que trata da renda básica do brasileiro. Nesta semana nós tivemos a surpresa da desistência do presidente Bolsonaro de seguir adiante com o Renda Brasil, porque ele não estava gostando das propostas apresentadas pela equipe econômica para financiar esse programa. Só que, ao mesmo tempo, ele deixou que Márcio Bittar, que está cuidando da relatoria do Pacto Federativo, da PEC do Pacto Federativo, siga adiante, como era a ideia original, para tentar buscar os recursos necessários para esse programa. Como é que o senhor avalia toda essa situação? É possível seguir adiante? Denise, eu avalio assim, eu acho muito estranho essa postura do presidente, no mínimo contraditória, porque quando ele falou que não queria mais ouvir falar de Renda Brasil, me parecia que era um incômodo com relação a de onde viriam os recursos, né? Ou seja, as medidas necessárias que a gente teria que fazer para viabilizar os recursos para o Renda Brasil, renda mínima, chama do que quiser. Acontece que se o senador Márcio Bittar continuar com isso no Senado, no Pacto Federativo, serão as mesmas medidas, né? Continuará incomodando o presidente. Então, se ele deu o aval, me parece que ele está dando o aval para essas medidas de novo, né? Não tem muito para onde fugir. Se a gente quiser fazer uma renda básica robusta, né, uma renda Brasil robusta, a gente vai precisar reformar outros programas sociais como o abono salarial, a gente vai precisar fazer medidas muito duras, como, por exemplo, a desindexação, pelo menos de uma parcela dos benefícios previdenciários, para abrir o espaço fiscal necessário para colocar esse programa em vigor, né? Então, me parece, no mínimo, contraditório essa reação do presidente, mas eu acredito que, conseguindo articular isso via Senado, eu acho que nós estamos muito preparados para tocar isso em frente. Eu acho muito importante a gente fazer isso, inclusive. Agora, deputado, seria a extinção desses outros programas, tipo abono salarial, ou uma revisão? Que a gente sabe que tem muita irregularidade, o abono pode ser pago para pessoas que vivem em famílias que têm uma renda maior, o seguro-defeso, por exemplo, tem muita fraude já detectada. O senhor acha que valeria uma revisão ou extinção nesse caso? Olha, tem um pedaço dos programas que você precisa de revisão, como você disse, tem muita fraude em vários programas, tem no BPC, tem no seguro-defeso, tem no abono, mas tem um outro lado que é o seguinte, estes programas, em especial o abono e o seguro-defeso, em várias das avaliações que já foram feitas, eles são muito mal desenhados, né? Eles têm como objetivo ou estimular o mercado de trabalho ou reduzir a desigualdade e não conseguem fazer isso. Então seria muito melhor pegar esse dinheiro utilizado nesses programas, que é bem relevante, e colocar num programa bem desenhado, né? O Bolsa Família é um programa bem desenhado. Se a gente amplia ele, né, de maneira bem robusta, com o dinheiro do abono, do seguro-defeso e de uma parcela de outros programas, você consegue ter um efeito muito maior na redução da pobreza, na redução da desigualdade e também ter um estímulo ao mercado de trabalho, de uma maneira muito melhor desenhada. Uma situação que preocupa bastante, que foi detectada pelo auxílio emergencial, são os milhões de brasileiros que viviam sem estarem cadastrados, não é, sem ter qualquer ajuda por parte do governo, na informalidade possivelmente, que estão lá na pobreza, que foram beneficiados, que surgiram com esse cadastramento aí para o auxílio emergencial, né? Exatamente. Nós vamos ter um outro lado dessa moeda, vamos dizer assim, é você pegar o cadastro único, que é um bom cadastro que a gente tem no Brasil, mas aperfeiçoar ele ainda mais, né, para não deixar ninguém de fora, para não deixar ninguém para trás. Nós precisamos realmente investigar, visitar e entender como é a realidade das pessoas, para que as pessoas que estejam nos programas realmente precisem
e para quem realmente precise realmente esteja no programa. Esse é um desafio enorme que a gente tem no Brasil, mas que dá para ser enfrentado. Agora, o senhor vê necessidade de substituir o Bolsa Família ou seria um aprimoramento, estabelecendo novos valores, uma abrangência maior, novas regras, porque se fala também muito da condição de a pessoa depois sair do programa, sem ficar com aquele receio de perder o dinheiro e mesmo conseguindo uma colocação, conseguindo um emprego. Uma coisa que a gente tem que fazer, assim, nós temos que pensar em alguns critérios, né? Primeiro, o critério de renda. Qual vai ser o critério de renda para a pessoa entrar? Hoje no Bolsa Família você tem alguns critérios. Se for colocar uma renda básica, o critério com certeza vai ter que ser maior para incluir mais gente. Depois é o valor que você vai dar per capita. Se você vai ter uma focalização na criança, que eu acho que tem que ter, para a gente demonstrar isso em política pública, que é a prioridade nossa, para a educação infantil, criança, etc. E uma outra coisa que a gente tem que ver é a chamada rampa de saída, que é isso que você descreveu. O Bolsa Família, hoje, ele tem um problema que é o seguinte: quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela perde imediatamente o Bolsa Família. Então, você deixa a pessoa num limbo de insegurança muito grande, porque ela pode perder o emprego 1 ou 2 meses depois, e ela não volta imediatamente. Então, você tem que fazer uma rampa de saída. Não só fazer o retorno automático, mas tirar o benefício gradualmente. Assim você mantém o estímulo à busca para o mercado de trabalho e tira essa insegurança das pessoas. A grande questão aqui é a volatilidade de renda. Isso gera uma insegurança muito grande e tem efeitos não só na vida, do cidadão e da cidadã que estão recebendo o auxílio, mas também tem efeitos no mercado de trabalho, porque na insegurança a pessoa prefere ficar no benefício. Então é uma reformulação do Bolsa Família que vai se tornar uma renda mínima. Agora, deputado, a gente durante muito tempo viu muita gente, boa parte da população, criticando o Bolsa Família, achando que era um assistencialismo que estimulava as pessoas a ficarem fora do mercado de trabalho, como se fosse muito bom viver apenas do Bolsa Família. O senhor acha que nessa revisão se pode mudar esse conceito e garantir uma aceitação maior da sociedade em geral? Com certeza. Primeiro é mostrando para as pessoas que não é bem assim, mostrando os dados. O Bolsa Família foi muito bem responsável por uma redução da pobreza, por uma melhor dignidade da vida de milhões de pessoas. E ele tem um efeito, sim, inclusive, de estímulo ao mercado de trabalho. O problema que tem no desenho, como eu disse anteriormente, é a falta dessa rampa de saída. Você construindo isso e comunicando bem para a sociedade, eu acho que dá para tirar esse estigma que teve no Bolsa Família, de que ele é simplesmente algo assistencialista e que impedia a pessoa de trabalhar. Muito pelo contrário, você consegue dar ainda mais estímulo para a pessoa buscar um novo trabalho. A gente não pode esquecer que quando a pessoa está com fome, ela não tem tempo de procurar emprego, ela precisa de fato de procurar a comida e dar um jeito. Se você consegue uma renda mínima, por exemplo, um Bolsa Família mais robusto, você consegue dar essa segurança para a pessoa e, inclusive, dar tempo para ela fazer um curso, para se habilitar em alguma profissão, procurar um emprego melhor. Então, você tem efeitos positivos nesse lado também. Tem várias evidências no mundo inteiro mostrando que esse tipo de programa, quando bem desenhado, não só reduz a pobreza e a desigualdade, mas tem um efeito muito positivo no mercado de trabalho. Deputado, eu queria falar também de educação, que o senhor cuida muito dessa área, acompanhando os trabalhos aí do MEC. Nós tivemos essa semana a divulgação dos números do IDEB. O Brasil, mais uma vez, não conseguiu cumprir a meta, não no ensino básico até o 5º ano, mas acima disso. A média foi bastante ruim na maior parte dos estados. Nós tivemos a aprovação do Fundeb, que deve garantir mais recursos para a educação. Agora, não é apenas uma questão de dinheiro, né? Com certeza não. Veja, os resultados do IDEB mostram muito bem a necessidade não só de recursos, sim, precisamos de mais recursos, por isso aprovamos o Fundeb, mas também de melhor gestão, de sistemas de incentivos a resultado. E resultado na educação, Denise, é aluno aprendendo, ponto final, não tem mais outra coisa. E o IDEB mostra muito bem isso, inclusive no Fundeb que a gente aprovou, tem lá 2,5% da complementação federal, que vai especificamente para esse sistema de incentivos. Ou seja, quem melhorar no IDEB, provavelmente vai ser o indicador que a gente vai utilizar, vai ganhar mais dinheiro, como foi feito lá no Ceará e tem outros estados também que já aprovaram. Você está premiando o esforço,
E é o esforço, não é simplesmente o resultado, é o esforço de melhoria que a gente vai fazer. E isso tem efeitos muito positivos nessa corrida por resultados. Então, o Fundeb já foi muito importante, agora temos uma outra grande tarefa que é regulamentar o Fundeb, colocar essas contas na ponta do lápis e aprovar aqui no Congresso. Mas, deputado, o Brasil vai ter um grande desafio pela frente, que é para compensar todo o retrocesso que está havendo este ano em função da pandemia. Nós tivemos, inclusive, já alertas no exterior pelo fato de o Brasil ser o país dos países que mais está prolongando a interrupção das aulas. Está voltando muito aos poucos, poucos locais, há restrições enormes. Você acha que já é hora de os alunos voltarem e de se estabelecer um protocolo mais seguro? Com certeza, o Brasil é o país que mais ficou tempo já com as aulas, sem aulas, com os alunos sem aulas. Isso tem efeitos muito ruins. As pessoas estão com muito medo da Covid e com razão estão com medo, mas a gente não está mostrando para elas também os efeitos negativos de você ter as crianças e jovens sem aulas por tanto tempo. Tem várias pesquisas mostrando que cerca de 1/3 dos jovens de ensino médio já consideram ou já decidiram abandonar a escola. Isso tem um efeito social, econômico, na violência muito grande e talvez irrecuperável. Então, passou da hora de, não é voltar de uma vez, é estabelecer protocolos rígidos, seguros, dar recurso para as escolas cumprirem com esses protocolos e fazer a volta às aulas, porque é muito importante. Os prejuízos de não ter a aula aberta, a escola aberta, já estão se acumulando e são enormes, E o que eu não consigo compreender, e eu fico indignado, é da gente ter bares abertos e escolas fechadas. Exatamente. Agora, deputado, para fecharmos rapidamente, o senhor acha que deveria haver um procedimento diferente no ano que vem para se tentar compensar esse atraso e a desigualdade que aumentou no ensino? Não só a desigualdade, mas os problemas, inclusive emocionais, aumentaram muito. Então, nós teremos que fazer um procedimento diferente já desde este ano, começando pelos alunos que não tiveram nenhum acesso ao ensino remoto, que eles estão ainda mais prejudicados, mas para você fazer essa recuperação o mais rápido possível. Vai ser um desafio muito grande, mas a gente precisa enfrentar esse desafio e com a ajuda de todo mundo a gente vai conseguir enfrentar, com certeza. E virá alguma proposta do Congresso para isso? Já tem algumas propostas aqui no Congresso, uma delas, que inclusive eu sou coautor, é um PL de conectividade nas escolas, que vai ser super importante, não só agora na pandemia, mas para depois, porque vai ser um sistema híbrido, meio remoto, meio presencial, a gente vai ter que fazer isso. Tem PLs sobre critérios de volta às aulas, e a coisa mais importante de todas, a gente não pode esquecer, é o Fundeb. Então a regulamentação do Fundeb agora também tem que olhar os desafios que nós vamos enfrentar agora após a pandemia. Perfeito. Eu conversei aqui com o Felipe Rigoni, que é deputado federal pelo PSB do Espírito Santo, coordenador de responsabilidade fiscal da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica e também coordenador da comissão externa que acompanha os trabalhos do BEC. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, obrigado a todos e todas que nos assistiram, uma boa noite a todos. Com vocês.